eu me chamo Josilvânia e eu tô aqui com meu esposo Vitor e a gente veio contar um pouquinho da nossa história e da doce espera da nossa Cecília. Em agosto de 2021, eu fui diagnosticada com câncer de mama, com um câncer de mama do tipo triplo negativo, um câncer muito agressivo. E aí o nosso chão se abriu, porque a gente foi tomada por um sentimento de muito medo e de muita angústia e de muitas incertezas ao longo do caminho. Mas em todos os momentos a gente sempre tentou, sempre buscou fazer com que a nossa fé e a nossa esperança estivesse acima de tudo. Quando eu tive o diagnóstico, eu também tive a indicação da minha oncologista de fazer o congelamento dos meus óvulos, porque o tratamento seria muito agressivo, eu passaria por muitas etapas e eu não sabia se ao final do meu tratamento eu ainda estaria fértil para poder gerar uma vida. Só que nesse mesmo momento em que eu precisava congelar os meus óvulos, eu teria que passar por um processo de estímulo, porque na época eu sofria de síndrome do ovário policístico e eu iria ter que parar uns 20 dias para poder fazer a estimulação hormonal e isso atrasaria um pouco o meu tratamento. Foi quando eu pedi para Deus um sinal. Eu lembro que eu estava ajoelhada num domingo à noite e eu perguntei para Deus qual a decisão que eu tomaria, se eu esperaria os 25 dias para fazer a estimulação e a coleta de óvulos, ou se eu já começaria o tratamento, visto que era um câncer muito agressivo. E eu lembro que na segunda-feira, quando era um dia que eu tinha que tomar a decisão, eu recebi a mensagem de uma amiga que não sabia que eu estava com câncer. Nessa época, somente a minha família sabia do diagnóstico. E ela disse que havia sonhado comigo e que nesse sonho eu estava grávida. E que ela não sabia o que estava se passando na minha vida, se eu estava passando por algum problema naquele momento, mas que era apenas para eu confiar em Deus, que Ele tinha o melhor a fazer na minha vida. Então, naquele momento, eu vi mais uma vez o cuidado de Deus na minha vida e que Ele falou que Ele deixou bem claro para mim que eu poderia começar o meu tratamento e que eu não precisaria fazer o congelamento dos meus óvulos para que eu pudesse engravidar depois. Então, no dia 23 de agosto de 2021, eu comecei a fazer as quimioterapias. Fiz 16 sessões de quimioterapia. No meio do tratamento, eu acabei descobrindo que eu tinha uma mutação genética e essa mutação poderia me predispor a desenvolver outro tipo de câncer de mama. E aí, após terminar o tratamento da quimioterapia, eu fui submetida à retirada das glândulas mamárias de ambas as mamas. E logo depois, eu fiz 16 mais 15 sessões de radioterapia. Finalizado o tratamento, passei 3 anos fazendo o acompanhamento junto com a minha oncologista. E em janeiro desse ano de 2025, ela me liberou para que nós pudéssemos engravidar, para que nós pudéssemos tentar engravidar. Mas ela sempre me deixou muito ciente que o tratamento poderia ter prejudicado a minha fertilidade e que eu poderia não receber a dádiva e o dom de gerar uma vida, um ser dentro de mim, né? Então, em fevereiro desse ano de 2025, a gente começou a tentar engravidar. E exatamente no dia 23 de abril, no dia do aniversário de Vitor, eu descobri que eu estava grávida e eu pude dar esse presente para ele, que foi a Cecília. Então a gente viu em todo momento o cuidado de Deus nas nossas vidas.
desde o diagnóstico, o tratamento, até exatamente o dia que ele preparou esse presente, o dia que ele fez com que a gente descobrisse que a gente estava grávida, que nós estávamos grávidos, que foi no dia 23 de abril desse ano de 2025. E a gente tem a certeza absoluta que a Cecília, ela é um milagre de Deus na nossa vida. Ela é o fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Se Ele não estivesse ao nosso lado, a gente não teria chegado nesse momento e nós não estaríamos vivendo momentos tão lindos e tão maravilhosos como a gente está vivendo hoje, aguardando ansiosamente para conhecê-la. Quando a gente teve o diagnóstico do câncer, foi um momento muito conturbado, de fato, nas nossas vidas. A gente se questiona muito por que isso está acontecendo, por que com a gente. A gente fica procurando várias respostas e, infelizmente, a gente não encontra. Até a gente conseguir acalmar um pouco o coração e depois entregar tudo nas mãos de Deus, ter fé que a gente passaria por um período, por uma tempestade, mas que no final a gente tinha que acreditar que a vitória era certa. Independente das circunstâncias, dos desafios que teríamos pela frente, a gente tinha que ter sempre em mente que com Deus a vitória já era certa, né? E, como eu disse, não é fácil o caminho, a gente tem que se apegar sempre na nossa fé. E uma das coisas talvez mais complicadas é que quando a gente tem isso na família, né, todo mundo sofre. É lógico que o paciente oncológico é o principal, né? Quem vive ali o diagnóstico. Mas, assim, a gente que está ali, eu como marido, tinha que ser a fortaleza dela, né? Eu tinha que ser ali o alicerce dela. E por mais que eu tivesse os meus medos, eu tentava não demonstrar isso para ela, né? E isso talvez torne as coisas também até mais complicadas, né? Porque assim, eu tinha que ser o alicerce dela, mas ao mesmo tempo eu não poderia demonstrar para ela o quanto eu estava com medo, preocupado. E com quem você vai se amparar, com quem você vai desabafar, né? Então a gente também acaba sofrendo muito por isso. Mas como eu falei, chega um momento que a gente tem que ser firme, forte e pensar que existe um propósito para tudo isso, né? E depois de tudo isso que passou, que a gente está vivendo hoje, eu consigo entender qual foi esse propósito de Deus com a gente, né? Eu acho que Deus colocou isso como uma prova de amor mesmo, sabe? Para nossa união, da nossa fidelidade, né? Se vocês passarem por essa tempestade juntos, vocês não vão se separar nunca mais, e eu ainda vou dar o maior presente da vida de vocês, que vocês jamais terão outro presente igual a esse. E hoje eu entendo que é isso, né? A gente passou por essa prova, por essa tempestade, e Deus nos recompensou, né, por nossa resiliência, por nossa persistência, por nossa fé, nos abençoando com a vinda da nossa filha. Então a gente é extremamente grato a Deus por tamanho amor, por tamanha bondade. E em todos os dias da minha vida eu vou agradecer por isso. E Deus foi muito certeiro quando Ele me deu Vitor pra gente dividir a vida juntos. Porque foi muito difícil, mas todos os momentos em que eu pensei em fraquejar, Vitor esteve ali do meu lado. Muitas vezes eu sei que foi engolindo o choro, trazendo inúmeras palavras de conforto. E eu tenho certeza que nessa vida
Deus em algum momento ele falou assim, olha, esse é o homem que você vai dividir o resto da sua vida e a pessoa com qual você vai construir uma família. E hoje nós estamos aqui construindo a nossa com muita saúde e com muita fé. E também gostaria muito de agradecer ao João por esse presente que ele deu pra gente, que foi o nosso ensaio, a nossa Cecília. Nós ficamos muito felizes com esse presente. Ficamos muito agradecidos em poder registrar em fotos, em poder registrar nesse vídeo o carinho que Deus coloca na nossa vida, através de várias pessoas que quiseram agraciar a nossa história e a Cecília. Só retificando o que o Ivone disse, eu vim pensando no caminho, né, assim, e de certa forma me senti até um pouco mal, pra falar a verdade, João, porque a gente é vizinho há muito tempo, né, cara, assim, desde quando a gente se mudou ali, a gente se vê ali no condomínio, bom dia e tudo, e a gente não tem ideia do que as pessoas, né, pensam da gente, do como as pessoas torcem por nós. E eu chegar aqui, ter essa recepção maravilhosa, todo o cuidado que tu tá tendo com a gente, né, a tua equipe, as meninas, né, cara, assim, como eu falei, eu me sinto até mal de mesmo a gente estar ali convivendo todo esse tempo, a gente não ter tido a oportunidade ainda de ser mais próximo, né, de bater um papo, de conversar, de perguntar como é que tá a família. Mas assim, acho que as coisas também não acontecem por acaso, né, assim, a gente já percebeu nessas pequenas coisas, né, o quanto tu é um cara fenomenal, assim, de um coração enorme. E eu espero que isso aqui seja o início de uma bela amizade que a gente começa a construir a partir desse momento. Obrigado. Muito obrigada. Tô nervosa. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança. Já vai chorar. O sorriso. Meu amor, quero te dizer que eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo hoje, a alegria, a felicidade, o amor que eu estou sentindo hoje pelo momento que a gente está vivendo. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei sentir o que eu estou sentindo hoje, né? Ver o fruto do nosso amor sendo gerado, né? Da nossa união, da nossa resiliência, juntos, né? Enfrentando nossas batalhas. Então eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado essa mulher maravilhosa na minha vida, né, que me ensina todos os dias, já me ensinou demais o que é coragem, o que é força, o que é fé, o que é vontade de viver. E todos os dias da minha vida me ensina uma lição nova. Então, quero te dizer que eu sou o homem mais feliz do mundo por ter você ao meu lado e que estou muito feliz por tudo que a gente tem conquistado juntos e pela família linda que nós estamos construindo. Te amo muito, beijo. Deus sabia exatamente a pessoa com que Ele iria colocar no meu caminho para que eu construísse uma vida. E eu sou extremamente feliz, extremamente realizada com a pessoa que eu conheci há 19 anos atrás. Ver toda a sua evolução, ver você saindo de um menino e se tornar um homem, um esposo. Eu tenho absoluta certeza que você vai ser um pai maravilhoso para Cecília.
E um dos meus maiores desejos hoje é ver você se tornando pai, é ver a Cecília nascer e ver nascer junto com a Cecília um pai maravilhoso do jeito que você é um esposo maravilhoso. Eu sou muito feliz, eu sou muito honrada, eu sou muito grata. Às vezes eu acho que eu nem sou merecedora, nem sou digna da pessoa que Deus colocou na minha vida. Eu só quero te dizer aquilo que eu te prometi no altar, que eu quero viver todos os dias da minha vida ao seu lado, que nós vamos continuar construindo a nossa família juntos e que nós vamos viver felizes e juntos até que a morte nos separe, assim como a gente prometeu no altar. Eu te amo muito e espero que esse seja só o início da nossa vida juntos. Tá inteiro. Vem te ver aqui.